Guarda Costeira dos Estados Unidos confirma a morte de todos que estavam a bordo do submarino e fala em implosão catastrófica. Apesar do ambiente desafiador, a Guarda Costeira continua a busca pelos corpos dos 5 passageiros do Titã. E você vai ver também. TSE suspende julgamento sobre inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em visita à Europa, presidente Lula faz elogios à primeira-dama da extrema-direita da Itália. Justiça libera 1 bilhão e 800 milhões de reais em atrasos a beneficiários do INSS. Aprendizado versus tecnologia. Especialistas afirmam que o excesso de telas atrapalha o desenvolvimento cognitivo das crianças. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Todos os 5 tripulantes do submarino Titã, que desapareceu no Oceano Atlântico Norte no início dessa semana, morreram. A informação foi confirmada na tarde de hoje pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, depois que a equipe de buscas encontrou destroços do pequeno submarino a 500 metros do Titanic. Em entrevista à imprensa, a Guarda Costeira americana disse que os destroços encontrados mostram sinais de que houve uma perda catastrófica da pressão da cabine do submersível. This morning, an ROV, or remote operated vehicle. Esta manhã, um veículo operado remotamente de um navio descobriu o cone de cauda do submersível Titã a aproximadamente 500 metros do Titanic no fundo do mar. Consultamos especialistas e eles concluíram que os destroços são resultado de uma implosão catastrófica no pequeno submarino. A cabine que protegia as pessoas da pressão do mar foi perdida. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. As equipes de busca encontraram 5 grandes pedaços diferentes de destroços identificados como parte do submersível Titã. Eles foram analisados por especialistas e as famílias foram notificadas da morte dos passageiros. Segundo a Guarda Costeira, a busca e recuperação dos corpos dos passageiros deve continuar pelos próximos dias, apesar de ser um ambiente desafiador. O prazo estimado pelas autoridades dos Estados Unidos para a duração do oxigênio no Titã se esgotou na manhã desta quinta-feira. De acordo com as especificações da empresa responsável pelo passeio, a Ocean Gate Expedition, o pequeno submarino tinha 96 horas de oxigênio disponível. Mesmo assim, as buscas prosseguiram para encontrar o Titã e seus 5 ocupantes. O empresário e aventureiro britânico Hamish Harding, o mergulhador francês Paul Harry, o empresário paquistanês Sachada Daud e o seu filho Suley Daud, além do CEO e fundador da Ocean Gate, proprietário do submersível Stockton Hood. A empresa Ocean Gate Expedition cobrou $250 mil, ou cerca de R$ 1.200.000 por um assento no Titã. Aqui no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu hoje o julgamento da ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro impedido de disputar um cargo público nas próximas eleições. A corte vai retomar a análise do caso na próxima semana. Ao longo da leitura do relatório, o ministro Benedito Gonçalves detalhou as alegações apresentadas pelas partes, bem como o parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral. Gonçalves afirmou que o PDT alega que Bolsonaro usou a estrutura da presidência da República para apresentar informações falsas e desacreditar as urnas.
Já a defesa sustenta que o encontro com os embaixadores funcionou como um intercâmbio de ideias sem qualquer cunho eleitoral. O general Walter Braga Neto, que foi o candidato a vice na chapa de Bolsonaro, também é alvo da ação. No entanto, o Ministério Público Eleitoral defende a absolvição de Braga Neto por entender que não houve participação dele nos fatos investigados. Na ação, são avaliados supostos desvios de finalidades de reunião, na qual Bolsonaro teria utilizado encontro com embaixadores de países estrangeiros no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, para atacar a integridade do processo eleitoral, especialmente disseminando desordem informacional relativa ao sistema eletrônico de votação. O presidente Lula, que está em viagem à Europa, fez elogios à primeira-ministra de extrema-direita da Itália, Giorgia Meloni, durante uma entrevista coletiva em Roma. Antes de decolar da Itália para a França, Lula falou com a imprensa e criticou a manutenção da taxa básica de juros em 13,75% ao ano pelo Banco Central. Para Lula, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, joga contra a economia brasileira. Não se trata do governo ficar brigando com o Banco Central. Quem está brigando com o Banco Central hoje é a sociedade brasileira. É irracional o que está acontecendo no Brasil. Você tem uma taxa de juros de 13,75 com a inflação de 5. Ou seja, cada vez que reduz meia inflação, aumenta o juro real no país. Não é possível ninguém tomar dinheiro emprestado para pagar 14% ao ano. Eu acho que esse cidadão joga contra a economia brasileira. Ele não tem explicação. O presidente Lula também falou sobre o acordo comercial do Mercosul com a União Europeia. Ele afirmou que, em reunião com o presidente francês Emmanuel Macron, vai tentar negociar um meio-termo que favoreça os dois continentes, já que a França não tem interesse na proposta. E eu sei que os franceses são duros, porque não é de hoje que a gente tenta negociar União Europeia e Mercosul. E todo mundo sabe da dureza dos franceses em defesa da sua agricultura. Todo mundo sabe. Mas é normal que ele seja assim. Mas também é normal que a gente não aceite. Entre eles quererem e a gente não aceitar, cria essa oportunidade de se estabelecer uma negociação. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo alerta para a importância da vacinação contra o vírus influenza, causador da gripe durante o inverno. Outro fator que causa preocupação é o avanço da síndrome respiratória aguda grave em crianças. O repórter Leonardo Félix tem mais informações. A imunização contra o vírus influenza está disponível de segunda a sexta-feira nas unidades básicas de saúde, UBSs, e nas assistências médicas ambulatoriais AMAs, além das UBSs integradas, das 7 da manhã às 7 da noite. Aos sábados, nas UBSs integradas e nas AMAs, no mesmo horário. A população pode encontrar a unidade mais próxima por meio da plataforma Busca Saúde. A campanha de vacinação contra a gripe na cidade de São Paulo teve início em 10 de abril para grupos prioritários e desde 15 de maio está aberta a toda a população acima de 6 meses de idade. Vale lembrar que a vacina pode ser aplicada simultaneamente a outros imunizantes em todas as faixas etárias. A infectologista Lúcia Awad ressalta a importância da vacinação contra a gripe. Com a chegada do inverno e as baixas temperaturas, a gente vem observando o aumento da incidência de doenças respiratórias. Por isso, a vacinação contra a gripe, ela torna-se ainda mais importante para prevenir os quadros graves, internações e óbitos da doença. A síndrome respiratória aguda grave, ela, na realidade, é um agravante de uma gripe, de uma doença respiratória, né? É um quadro mais grave. E tem acometido crianças, porque as crianças são mais sujeitas a infecções, principalmente nesses tempos frios, né? Porque elas não têm uma imunidade como os adultos, que já receberam as vacinas, inclusive. A análise aponta que 8 estados apresentam indícios de crescimento em longo prazo. São eles Alagoas, Acre, Amapá, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. Em 5 desses, a alta está associada às crianças.
De São Paulo, Leonardo Félix. Um incêndio em uma indústria em Santo André, na Grande São Paulo, na manhã de hoje, deixou ao menos 1 morto e 6 feridos. O incêndio começou por volta das 9 horas da manhã em um tanque de gasolina que estava desativado. 2 vítimas resgatadas tiveram 90% do corpo queimado e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e um helicóptero da Polícia Militar. Uma terceira vítima teve queimaduras no rosto e nas vias aéreas. Foram encaminhadas para o hospital da Zona Leste da capital. A empresa afirma que o episódio não oferece risco à comunidade da região do polo petroquímico e que todas as medidas de segurança necessárias foram imediatamente tomadas. As causas estão sendo investigadas. E veja a seguir, Justiça libera 1 bilhão e 800 milhões de reais em atrasados a beneficiários do INSS. E ainda, especialistas afirmam que o excesso de telas atrapalha o desenvolvimento cognitivo das crianças. Nós voltamos em instantes. Até já! Nós estamos de volta, 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Justiça do Rio decide absolver 14 funcionários pelo acidente na ciclovia Tim Maia. A obra, localizada na zona sul do Rio, custou 45 milhões de reais aos cofres públicos do Rio e a vida de 2 pessoas em 2016. Em 2020, a Justiça do Rio tinha decidido condenar os mesmos funcionários a 3 anos e 10 meses de prisão e depois a pena foi convertida em serviços comunitários. Mas em uma nova decisão, o Tribunal de Justiça divulgou que decidiu absolver os 14 funcionários responsáveis pela fiscalização e execução do projeto, com a alegação que a queda era imprevisível. Desde a primeira queda, em 2016, outras partes da ciclovia desabaram. 7 anos depois da inauguração da obra, ainda são encontrados destroços na região de São Conrado, na zona sul do Rio. E jogador de futebol é vítima de racismo em loja na Barra da Tijuca. O caso aconteceu na loja Zara, no Barra Shopping, na zona oeste do Rio. Guilherme Quintino contou que foi impedido de sair da loja com alegações que teria roubado peças de roupa, mesmo ele saindo da loja sem nada nas mãos. O caso foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. O atleta já atuou no time de base do Flamengo e Botafogo e atualmente está no Volta Redonda. Juliana, namorada de Guilherme, presenciou o caso de racismo. Questionou a ação do segurança e dos outros funcionários, mas não foi respondida. Toda a abordagem durou cerca de 40 minutos. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Muito obrigada, uma ótima noite para você, Anderson. E olha só, pelo menos 3 milhões e 400 mil brasileiros que moram nas regiões metropolitanas saíram da pobreza entre 2021 e 2022, segundo o estudo do Observatório das Metrópoles. Apesar da melhora, mais de 1/4 das famílias dessas áreas continua abaixo da linha da pobreza. Isso significa que pelo menos 22 milhões de pessoas sobrevivem com menos de R$ 636 por mês. O número de brasileiros vivendo na extrema pobreza também caiu. Nesse caso, são pessoas com renda per capita menor que R$ 199. Em 2021, 5 milhões e 700 mil pessoas viviam na extrema pobreza. Em 2022, esse número chegou a 3 milhões e 900, uma queda de 32%. O estudo mostra uma melhora na renda de todas as faixas da população que vive nas regiões metropolitanas brasileiras e essa melhora tem a ver com uma recuperação no mercado e com os programas de transferência de renda. O estudo também mostra uma redução da desigualdade no país em 2022 em relação a 2021, ou seja, diminuiu um pouco a distância entre os mais pobres e os mais ricos.
E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quinta-feira após passar grande parte da sessão oscilando entre altas e baixas. O dia foi de repercussão sobre a decisão de juros do Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, que manteve aí a taxa Selic em 13,75% ao ano pela 7ª vez consecutiva. Falas do presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, também continuaram no radar. A moeda norte-americana avançou 0,08% e encerrou o dia cotada a R$ 4,77 na venda. O Conselho da Justiça Federal liberou o pagamento de R$1,8 bilhão em atrasados a beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que conseguiram a concessão ou revisão do benefício na Justiça. O valor corresponde a ações previdenciárias e assistenciais, como revisão de aposentadorias, auxílio doenças e pensões, entre outros benefícios, de 92.133 processos, com 118.634 beneficiários. Os pagamentos são referentes às RPVs requisições de pequeno valor de maio deste ano. As RPVs são valores atrasados de até 60 salários mínimos, equivalente a R$ 78.120, pagos em ações propostas no Juizado Especial Federal. O valor repassado aos tribunais regionais federais, num total de R$ 2.200 mil para quitar ações de 156.097 processos com 194.011 beneficiários. Desse valor, cerca de R$ 1,9 bilhão são para os segurados da Previdência Social. A consulta deve ser feita com o advogado responsável pela ação ou no site do Tribunal Federal, que mostrará a data em que a ordem de pagamento foi emitida pela Justiça. E olha só, agora você vai conhecer uma menina que tem chamado a atenção na internet pela inteligência. Eva tem apenas 2 anos, mas parece aprender mais do que outras crianças da mesma idade. É isso mesmo, Ju. A família acredita que o desenvolvimento acelerado de Eva está ligado à ausência de tecnologia no dia a dia da pequena. Vamos ver. Pato, pateta, pintou o taneto. Ainda com dificuldade de pronunciar algumas palavras, Eva, de 2 anos e 7 meses, gosta de cantar, como muitas crianças da mesma idade. Mas o repertório dela é bem diferente. No poço de gelatão, fez um moço que foi pra panela. A menina canta sucessos de grandes nomes da MPB, como se fossem cantigas infantis. Foi o tipo de música que ela aprendeu a ouvir em casa, com os pais, bem longe da tecnologia. Eu sou músico, né? Então desde a barriga da mãe dela ali, eu já toco os instrumentos, canto, coloco para ela ouvir choro, coloco ela para ouvir bossa nova, samba. Lucas conta que Eva tem pouquíssimo contato com smartphones, tablets e até televisão. Assiste esporadicamente e por no máximo 10 minutos. Para a família, essa distância do mundo digital faz a aprendizagem da garotinha evoluir mais rápido. Eva, que instrumento é esse? Trombone, muito bem! Eu reparo muito que as crianças de hoje em dia têm uma falta de atenção, uma ansiedade muito grande. E eu acho que os pais optam pela tela não por mal, mas por não ter paciência ou estar com preguiça. E aí a gente vê que acarreta muito na falta de criatividade da criança, na falta de atenção. Que é o contrário do que acontece com Eva em sua vida sem tecnologia. Os vídeos mostram que a menina é mesmo espontânea, esperta e super atenta a tudo. Ela monta o quebra-cabeça aqui que é confuso até para mim. E eu fico muito surpreso, às vezes, com a sacada dela. E como ela gosta de livros. Memoriza tudo, palavra por palavra.
conta histórias como se estivesse lendo as páginas. Um dia quero aprender a só pular para me mover, pulando da altar para vir, pulando até para dormir. Eu quero ser assim também, viver pulando e ir lá além. A capacidade de Eva realmente impressiona. Mas será que isso está mesmo relacionado à ausência de telas? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que até os 2 anos de idade a criança não tenha contato nenhum com tela. Então, considerando um caso como esse, que uma criança de 2 anos e 7 meses tenha essa inteligência avançada, isso se explica por causas multifatoriais. Tem um aspecto genético, o aspecto do estímulo dos pais, na aprendizagem, através da música, através de leitura. Então, a ausência de telas, nesse caso, colabora muito para que esse tempo seja preenchido através de todos esses estímulos que os pais dão para ela. Apesar de comprometer o desenvolvimento cognitivo, especialmente na primeira infância, não dá para negar que a tecnologia é uma grande aliada da educação, porque pode dinamizar o processo de ensino-aprendizagem. A grande questão é que ela precisa ser usada de forma responsável, com limites. Mas não é isso que tem acontecido. Uma pesquisa realizada no final do ano passado, com responsáveis por crianças de 0 a 12 anos, mostra que os pequenos passam, em média, 3 horas e 53 minutos por dia no celular. A gente precisa saber quanto tempo cada faixa etária é permitido acessar as telas. Então, por exemplo, no período de 6 a 10 anos de idade, é recomendável que a criança tenha contato com telas durante 1 a 2 horas por dia. Já a partir dos 11 anos até os 18, ela pode acessar durante 2, 3 horas por dia, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Junto com isso, a gente pode preencher nesses momentos filmes que tragam conversas, reflexões familiares, jogos que estimulem a inteligência e o raciocínio lógico, músicas, atividades para divertir, para brincar, principalmente para unir também a família. Tomei um pedaço de genipapo, ficou em 10 dados, tom no papo, tem no poço tempo, se gelatão, fez um moço que foi pra panela. Que linda, Eva, que né? Que linda. Você que é mamãe, controla também o uso de telas? Tem que controlar, Ju. Isso é um problema mesmo hoje em dia, né? Faz parte já do dia a dia, mas tem que controlar. É isso aí. Não temos mais tempo. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia. Uma ótima noite para você e até amanhã.